Alguém já deve ter te falado que você é meio Pinel, né? Quer saber por quê? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Braz e hoje eu vou falar para você de 4 palavras que tiveram origens em sobrenomes. Mas antes de continuar o vídeo, eu quero te lembrar que é muito feio deixar as pessoas falando sozinha. Então vai aqui embaixo e clica no gostei, aproveita e se inscreve no canal. Então, eu tenho uma irmã que ela é meio psicanalista. Na verdade, ela vai se formar daqui a alguns meses. E ela estava me falando sobre um médico que se chamava Philippe Pinel. Esse médico era um psiquiatra francês que viveu entre os anos de 1745 e 1826. E ele foi pioneiro em separar os loucos dos criminosos. Ele defendia que uma pessoa que apresentasse algum tipo de distúrbio mental era, na verdade, uma pessoa doente e não deveria ser tratada com violência como eles faziam na época, aplicando aqueles tratamentos de choque, por exemplo. Pelo que eu li, os pacientes dele depois tiveram alguns problemas para se reinserir na sociedade, porque eles passavam muito tempo isolados, tentando fazer o tratamento, mas ele foi o primeiro a dar um tratamento humanitário para aquelas pessoas que apresentavam algum tipo de distúrbio. E é exatamente por causa desse médico que quando você tem um comportamento que destoa da normalidade, alguém diz que você está ficando meio Pinel. A segunda palavra é maquiavélico. Esse adjetivo já é bem conhecido, a origem dele também é bem conhecida. Nicolau Maquiavel foi um poeta, diplomata, músico e historiador que em 1513 escreveu o famoso livro O Príncipe. E nesse livro, basicamente, ele ensina como chegar e se manter no poder. Mas os métodos que ele indica não foram muito bem interpretados. E as pessoas entenderam que ele estava dizendo que vale qualquer coisa para chegar ao poder. Tentar conquistar o mundo. Apesar dessa não ter sido a intenção dele, o termo maquiavélico ainda é usado para distinguir aquelas pessoas que estão dispostas a qualquer coisa para conseguir os seus objetivos. Aquela pessoa que é desleal e até passa por cima da honra para poder alcançar aquilo que ela quer. Por isso costuma-se dizer que alguém vai fazer um plano maquiavélico ou que a pessoa é maquiavélica. Agora me diz uma coisa, quando você sai com seus amigos, vocês fazem muita baderna? O termo baderna também vem de um sobrenome. Era de uma dançarina que se chamava Marieta Baderna. Olha aí a cara dela. Cara de quem vão aprontar. Essa dançarina arrastava uma multidão de fãs que fazia muito barulho e bagunça nos finais dos shows dela, gritando o nome dela em coro. Essa gritaria que eles faziam não era bem vista na sociedade da época e as pessoas começaram a chamar os fãs dessa dançarina de os badernas. Então fazer baderna passou a ser sinônimo de fazer bagunça, confusão, ausência de regras. Por isso, quando a gente vê uma desordem, a gente diz que aquilo é uma baderna. Essa última palavra não é um adjetivo, não é usada no sentido pejorativo, mas eu garanto que você não quer sofrer um boicote. Essa palavra tem origem no sobrenome de Charles Boycott. A história é a seguinte: Irlanda no século XIX. A situação era de que poucas pessoas eram proprietárias de terra. Então tinha aquele cara que tinha muita terra e ele arrendava, ele alugava as terras para algumas pessoas. Como a produção estava muito baixa, esses pequenos produtores pediram um desconto no aluguel. Um dos donos da terra ofereceu um desconto de 10%, mas a escassez estava muito grande. Então, eles queriam um desconto de 25%.
o que o dono da terra não aceitou e resolveu despejar das terras aqueles inquilinos que não conseguiam pagar o aluguel. E é aí que entra Charles Boycott, porque ele era agente de terras, então ele tinha a missão de entregar a notificação de despejo para esses inquilinos que não tinham conseguido pagar o aluguel. Só que esses inquilinos tinham se organizado de uma forma e tinham combinado entre si que quando viesse alguém para tentar despejar eles da terra, eles iriam ignorar completamente essa pessoa. Então, os empregados do Charles Boycott nunca conseguiam entregar as notificações porque ou eram ignorados ou eram escorraçados da terra da pessoa. Além disso, eles começaram a ignorar o próprio Charles Boycott a ponto dele não conseguir comprar comida no local, o correio não entregava para ele e ele era ignorado até na igreja. E a situação ficou tão insustentável que ele foi obrigado a se mudar e mesmo as empresas que estavam dispostas a fazer negócio com eles se recusavam porque eram ameaçadas de que também iam ser boicotadas. É claro que o uso do termo não foi automático, mas todas essas palavras que eu falei hoje foram se incorporando através do tempo porque essas pessoas serviram como referência para essas situações que a gente citou aqui. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você sabe de alguma outra palavra que tem origem em sobrenomes ou nomes, coloca aqui embaixo e não esquece de assinar o pacote básico. Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha.